O microfone estava desligado, desculpe-me. Que bom. Eu entrei rápido e já acionei a tela, então, falei, opa. Bom, voltamos. Todos me ouvem agora? Sim? Sim. Sim, sim. Ok. Então, assim, uma das coisas importantes para pensarmos é que, assim, existem muitas pessoas diagnosticadas com transtornos psiquiátricos. Depressão e ansiedade, de longe, são muito importantes. Mas eu tenho que contar algo também importante para vocês. Eu trabalho com disfunções sexuais, então, desde sempre, psicoterapia de disfunções sexuais. Se eu pensar em ansiedade e depressão, eles estão bastante frequentes nessa população, mas eu não trabalho com transtornos especificamente. Então, vou começar a mostrar para vocês algumas diferenças aí para a gente considerar. Se nós pensarmos que, olha, 20% da população tem alguma coisa relacionada a transtornos de depressão ou ansiedade, essa é uma população muito grande. E depressão sendo um problema muito importante na nossa cultura, precisamos dar mais atenção. Vamos lembrar que as mulheres são mais estatísticas que homens nessa área. Se nós pensarmos alguns tipos de problemas associados a ansiedades ou depressões, nós vamos começar a perceber que existem várias coisas relacionadas à sexualidade, e eu tenho que pensar em dois aspectos. Um aspecto fisiológico, ou seja, como é que fisiologicamente nós funcionamos sob ansiedade ou sob depressão. E essas duas condições são, de longe, as duas condições emocionais mais diretamente associadas às questões de impossibilidades ou dificuldades fisiológicas. Ou seja, nós não funcionamos facilmente sob essas duas condições, sob esses dois estados de humor. Também é verdade que o aspecto de percepção, então já tirando o aspecto fisiológico genital, o aspecto de percepção também vai ser modificado, vai ser dificultado por esses dois estados de humor. Afinal de contas, perceber prazer sob uma condição de preocupação não é tão fácil. Sob o estado de depressão, veja, qualquer estado depressivo, eu não estou me referindo a transtornos, eu estou me referindo à forma depressiva de lidar com o mundo. Eu sempre fico imaginando que eu estou aqui em São Paulo com um dia nublado, cinza, chuvoso, a maior parte das pessoas associa esses climas a um retraimento. E esses retraimentos não são facilitadores de percebermos sensações emocionais importantes. Também colocar uns adendos. Hoje, o que se chama de saúde sexual é uma coisa importante. A saúde geral, o bem-estar, depende também do que se chama de saúde sexual. Há meros 20 anos é que a Organização Mundial de Saúde retomou essa discussão. Na verdade, essa discussão sobre saúde sexual se iniciou lá em 1974 com uma reunião entre alguns estadunidenses e alguns europeus em Genebra, junto da Organização Mundial de Saúde, porém, essa discussão ficou engavetada, essa reunião nunca saiu do manuscrito, embora algumas associações que trabalhavam com sexualidade na Europa continuaram discutindo esse conceito de saúde sexual, que foi também assim obliterado pelo HIV na década de 80. Então, só foi em maio de 2000 que a Organização Pan-Americana de Saúde resolveu fazer uma reunião para retomar a discussão da saúde sexual. Eu falo a Organização Pan-Americana de Saúde e não a OMS. Existe uma coisa importante para vocês saberem. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela pré-existe à OMS. Ela já era uma organização aqui nas Américas, e quando a ONU foi montada e se produziu a Organização Mundial de Saúde, a Pan-Americana se associou
tranquilamente. Mas a Organização Pan-Americana de Saúde sempre parece que teve uma certa... Nós fazemos o que queremos, né? E resolveram fazer essa reunião antes de mais nada, antes da ONU dizer vamos fazer. E tivemos uma reunião de alguns especialistas técnicos da OPS e representantes de discussões de sexualidade das Américas e alguns, um representante chinês, um representante africano, um par de representantes europeus, e de cada país um representante. E nós nos reunimos durante vários dias para discutir e restaurar o conceito de saúde sexual, porque, de novo, saúde sexual, na verdade, implica o reconhecimento que a saúde geral existe, a saúde física, a saúde mental e a saúde social. No ano seguinte, a Organização Mundial de Saúde retomou essa discussão e tivemos uma reunião em Genebra. Isso só foi publicado em 2002 e depois em 2003, porque houve uma série de discussões importantes com países que tinham, por questões culturais e religiosas, algum incômodo com alguns termos, por exemplo, erotismo, masturbação, fantasia sexual, puxa vida. Porém, saúde sexual se torna um pilar importante da saúde geral. Também era importante, naquele momento, fazer uma distinção, o que é uma atividade sexual reprodutiva e a não reprodutiva, porque o termo saúde sexual ficou muito atrelado à saúde reprodutiva desde a década de 80, principalmente nas reuniões das mulheres, de saúde de mulheres. No entanto, na década de 90, apareceu a ideia dos direitos sexuais, não apenas reprodutivos. Uma reunião num Congresso Mundial de Sexologia, na cidade de Valência, na Espanha, resolveu propor uma declaração dos direitos sexuais. Essa declaração foi sendo continuadamente elaborada, e vocês encontram isso no website da Associação Mundial para a Saúde Sexual, inclusive em português, e a ideia é assegurar que práticas sexuais, expressões sexuais, sejam direitos, e os direitos de escolha baseados em ciência, não baseados em opinião, baseados em ciência, baseados em pesquisas, sejam extremamente importantes. E então, assim, reconhecer que as disfunções sexuais, elas são importantes porque nós temos que buscar alguma circunstância que faça com que as pessoas se sintam em saúde, debater as disfunções, ajudar a eliminar as disfunções, favorecer o acesso à população ao tratamento de disfunções é muito importante. Dependendo da disfunção sexual, da queixa sexual, nós podemos chegar à metade da população. É que o mundo é feito de mais coisas do que sexo, né? Mas deixa eu pensar em algumas coisas associadas à ansiedade e depressão. Limitador. Afinal de contas, ansiedade e depressão são mecanismos de ação, mecanismos de resposta do nosso organismo a algumas circunstâncias. Se ele é um mecanismo nesta situação específica, ótimo. Se passa a ser um padrão de resposta do organismo, começa a ser um problema. Afinal de contas, se eu sempre tiver que me reagir com depressão ou com ansiedade, nós vamos ter problemas. Porque eu posso não resolver problemas. Também é importante lembrar que ansiedade, existe uma ansiedade natural, uma ansiedade não neurótica. A ansiedade natural me mobiliza. Qualquer coisa que me impede de fazer alguma coisa, ela já entra na característica do transtorno da neurose. Também, as pessoas, elas estão acostumadas, e nós somos ensinados assim, a ignorarmos uma série de coisas relacionadas à sexualidade, e vocês já notaram que a maior parte das pessoas tem uma preocupação. Falou em sexo, parece que só é sexo genital. E, no entanto, a sexualidade tem uma série de aspectos que, nossa, abrangem tudo, até mesmo religião, religiosidade, espiritualidade. Mas a associação com disfunções sexuais é muito grande, tanto em depressão quanto em ansiedade. Elas são causas psicológicas muito claras com relação aos problemas de comportamento sexual, as disfunções sexuais.
Vocês notam que o termo disfunção deveria apontar e quer dizer uma coisa: eu tenho a capacidade de funcionar, eu não estou funcionando. A disfunção é o não funcionamento. Então nós temos uma alteração nessa pessoa. As duas coisas, de toda maneira, atrapalham o funcionamento fisiológico e o emocional. Nós temos alterações do funcionamento biológico. Nós temos funcionamentos emocionais modificados. E nós temos um mecanismo de processamento de informação atrapalhado. Quer dizer, nossas cognições vão ser atrapalhadas com com ansiedade e depressão. As pessoas vão funcionar errado, não só sexualmente. É como se a gente olhasse essas duas carinhas, né? Ou seja, olha, vamos pensar como é que nós funcionamos. Também tem uma grande discussão. O que nós tratamos primeiro? Disfunções sexuais ou na ansiedade e depressão? Nós temos que reconhecer e entendermos qual é o que acontece primeiro. Mas talvez nós tenhamos que prestar atenção nas duas coisas em paralelo. Nós tivemos uma importante reunião em Paris em 2003, e essa reunião foi uma reunião convocada mundialmente, 200 especialistas se dividiram em 17 comitês diferentes. Nós tivemos um comitê dirigido pelo Stanley Altoff, e teve uma série de publicações a respeito disso. O reconhecimento que as publicações científicas com grau de evidência científica importante demonstravam que as disfunções sexuais aconteciam com depressão e ansiedade. Ou seja, olha, é o seguinte, nós precisamos cuidar do aspecto ansiedade e depressão nas pessoas com disfunções sexuais, mesmo que sejam apenas reações à disfunção. Porque muita gente dizia, olha, mas nós vamos tratar a depressão e a ansiedade se ela for a causa da disfunção. Não, porque esse organismo pode ter aprendido a manter a reação biológica, a reação fisiológica com depressão ou ansiedade. Nós temos que também lidar com esses aspectos. Então, vamos cuidar disso. Bom, tem que considerar essas coisas. Funcionamento sexual, transtorno psiquiátrico, doenças físicas, até medicamentos. Medicamentos tem várias coisas importantes nessa história. Tem pessoas que tratam depressão já com um medicamento. Os medicamentos para tratamento de ansiedade e depressão, ou seja, os medicamentos psiquiátricos, têm efeito negativo sobre a função sexual. Um ou outro tem uma virulazinha que pode trazer algum benefício para algumas pessoas, mas não é para todas, e normalmente o tratamento psiquiátrico dessas questões vai trazer mais problemas sexuais, além do transtorno psiquiátrico. No entanto, ainda de novo, a maior parte das pessoas que me aparecem no consultório são comuns, normóticas. Ou seja, elas têm um momento depressivo, elas têm um momento ansioso, mas raramente elas vão ser classificadas como transtorno psiquiátrico, mas o funcionamento sexual vai ser prejudicado por essas questões. Além do que, normalmente as pessoas com ansiedades e depressões também diminuem a frequência de atividades sexuais. Eu falei atividades sexuais, eu não falei coito, eu não falei relação de penetração. Guardem isso, essa diferença é extremamente importante. Na década de 1970, uma psiquiatra americana, de nome Helen Kaplan, propõe um modelo de resposta sexual em 3 fases: desejo, excitação e orgasmo. E que uma fase desencadeia a outra para uma continuidade, mas elas também são fisiologicamente independentes. Então isso implica numa série de compreensões, fatores endócrinos, fatores neurológicos, porque nós temos funcionamentos que precisam ser compreendidos para cada dessas situações. Isso é extremamente importante de compreendermos. Alguns desses fatores, por exemplo,
enquanto estamos no desejo e excitação, nós temos um mecanismo neurológico. Para nós termos orgasmo, nós temos o componente oposto neurológico. E isso é importantíssimo, porque significa que não é que nós funcionamos apenas com um determinado tipo de neurotransmissor. Nós precisamos estar relaxados no início da atividade sexual, nós precisamos estar contraídos no final. Mas se invertermos a situação, nosso corpo não funciona. É um comportamento extremamente elaborado. Rapidamente quero contar isso para vocês. As queixas sexuais masculinas que aparecem no consultório. A ejaculação rápida, a ejaculação precoce ou ejaculação prematura, como a gente queira chamar, na rua é a mais frequente. De fato, se nós considerarmos o relacionamento interpessoal, ou seja, a outra pessoa com quem esse homem vai ter relação, mais provavelmente nós vamos encontrar que na faixa dos 20 anos de idade, 83% dos homens não consegue controlar a sua ejaculação de maneira voluntária. Alguém podia dizer, mas ejaculação não é um reflexo neurológico? Pois é, mas os homens podemos aprender a como controlar reflexos, porque afinal de contas, nós impedimos o reflexo de ser disparado, e esse é um controle voluntário possível. Metade dos homens que ejacula rápido não considera que está tendo um problema, não considera que ejacula rápido, e que se alguém reclamar, o problema é da outra pessoa. Esse é um problema da masculinidade, da identidade masculina na nossa cultura. Esta, porém, não é a queixa que mais traz homens ao consultório de tratamento de disfunções sexuais. A queixa que mais traz homens é a disfunção erétil, que vai ter uma frequência geral na população de 14% a 52%, dependendo da idade e dependendo do porquê. Mas é a queixa que mais traz os homens, porque não ter ereção parece que implica em não conseguirmos compreender quais são as razões pelas quais nós vamos nos chamar de homens. Se nós identificamos que ser homem é ter ereção, nós vamos sofrer quando tivermos problemas de ereção. Por isso que eu contava para vocês, ejacularmos rápido, para metade dos homens que ejaculam rápido, isso não é um problema. Mas para um homem não ter ereção ou perder ereção algumas vezes junto de outra pessoa, pode começar a ser já um problema antes de ser classificável num DSM ou num CID. Alguns homens com 2 falhas já procuram tratamento, já procuram uma consulta. Ainda temos alguns homens que vão chegar por falta de desejo sexual, esse de desejo sexual. Pois é. Mas muitos desses homens só vão chegar porque a ereção não está acontecendo, e não pela falta desse entrosamento de relacionamento interpessoal, daquelas motivações emocionais que nos conduzem à atividade sexual. Não, eu não estou falando de um desejo sexual que é como se fosse uma energia vital, etc, etc. Eu estou falando do corpo conseguir reagir às circunstâncias, a estímulos que então permitem buscarmos a atividade sexual. Ainda também temos uma outra queixa que é de menor frequência, mas que é complicada. Alguns homens, poucos homens, talvez não cheguemos a 2%, não consigamos ejacular numa relação sexual. Puxa, não conseguir ejacular numa relação sexual significa que esse homem tem o quê? Na década de 70, os textos, os manuais, os livros contavam assim, esses homens têm graves problemas psiquiátricos de não conseguir se entregar numa relação. É verdade isso? Não. É mais provável que nós percebamos que esses homens são como que crianças, adolescentes que não aprenderam a fazer sexo. Mas é interessante que esses homens podem passar 30, 40 minutos numa relação de penetração sem ejacular, mas se ele for ao banheiro ali, em 30 segundos ele ejacula, mas não na presença de outra pessoa. Deve ser algo estapafúrdio viver essa sensação, certo? Tem uma outra queixa, que também não é tão comum, mas ela se tornou importante por uma série de discussões, que hoje se chama de transtorno de hiperatividade sexual, mas que durante umas 3 décadas se chamou de compulsão sexual, e algumas pessoas ainda continuam chamando de compulsão sexual.
Essa é uma condição complicada, porque isso pode prejudicar trabalho, prejudicar relacionamento interpessoal, casal, a família. E normalmente esses homens vão procurar tratamento quando perderam o trabalho, perderam família ou casamento, ou estão na iminência de. Senão, eles acham que estão fazendo a coisa certa, estão sempre sendo recompensados, porque estão sempre sentindo prazer. Se alguém disser que esses homens não sentem prazer sexual, uau, claro que eles sentem, o problema é secundário. E um último item que eu quero incluir, que são as parafilias, comportamentos sexuais diferentes, e como diferentes, caramba, talvez alguns são patológicos, alguns são transtornos, mas normalmente não são, muitas vezes causam problemas de relacionamento interpessoal ou de dificuldades de entrosamento a dois. Oswaldo, posso fazer uma pergunta? Pode, depois a gente podia gastar 1 hora fazendo perguntas, mas fala. Você prefere que eu faça no final? Pode ser. Não, se quiser já aproveitar. Eu fiquei curiosa para saber se hoje em dia, né, o quanto que mudaram essa frequência dos tipos de queixa. Porque hoje em dia eu vejo que mudou muito a relação dos jovens, né, com acesso, né, à pornografia, a questão né. Então, eu tenho uma curiosidade, assim, eu vejo, já ouvi pessoas que atendem na clínica, bastante adolescentes ou jovens, né, de 20 e poucos, que muitos deles não sentem desejo sexual por parceiras, mas que é como se preferissem a pornografia. Isso tem acontecido? Um jovem que chegue ao consultório com uma queixa de preferir a pornografia, provavelmente nós estamos falando de um método de obtenção de satisfação sexual, que então é uma parafilia, um comportamento sexual diferente. As parafilias, elas, se nós olharmos desde que as ciências da saúde começaram a se preocupar com isso ocorre a partir de uma publicação em 1843, na verdade ela se configura melhor isso em 1886, com uma publicação que é mais conhecida, o título é Psicopatia Sexualis. O título continua em latim, inclusive nas publicações em português. A última publicação em português é do ano 2001, pela Martins Fontes, e o autor é Richard von Krafft-Ebing. A partir daí, é que esses comportamentos diferentes passam a ser importantes, e sempre dentro de uma perspectiva. Qual? Não está havendo um comportamento sexual que conduza à reprodução. E veja, uma pessoa, homem ou mulher, que se interesse por pornografia, esse termo é complicado, né? Porque pornografia é o que é erótico para os outros, né? Para mim, é só erótico. É uma discussão subjetiva muito importante. Mas pornografia abrange um monte de coisas. O termo pornografia em si se refere, há 2000 anos, se refere a escritos de prostitutas. E hoje não diz respeito a isso, né? Diz respeito a um monte de outras coisas. A maior parte do que temos de pornografia na internet provavelmente se refere ou se remete a alguma coisa relacionada a parafilias. E se não se refere, o hábito de buscar comportamentos de excitação associados a vermos vídeos ou mesmo fotos eróticas, sexuais, é um comportamento que pode ser parafílico. É um comportamento parafílico ou um transtorno parafílico? Então, o que você referiu, mais provavelmente seria um transtorno parafílico, porque essa pessoa tem algum tipo de prejuízo geral acontecendo. Provavelmente ela não tem controle sobre o hábito, sobre o comportamento. Provavelmente, além de não ter controle, ela repete esse comportamento com muita frequência. E provavelmente a gente já tem algum prejuízo para si ou para os outros. Para o outro só vai acontecer quando? Se esse prejuízo está acontecendo com relação ao trabalho, ou seja, ela não trabalha e fica vendo vídeos. Algumas dessas pessoas passam de 3 a 4 horas por dia assistindo vídeos na internet.
e isso atrapalha trabalho, produtividade, ou relacionamento afetivo. E veja, algumas dessas pessoas nem estão vendo pornografia ao invés de fazerem sexo. Algumas dessas pessoas simplesmente passam tantas horas que, se passarem 8 horas trabalhando, mais 3 ou 4 horas vendo vídeos na internet, mais 8 horas para dormir, quando é que elas comem, se fazem alguma coisa de higiene e têm relacionamentos familiares, entenderam? Ou seja, aí nós entramos numa questão de transtorno. Essa é a classificação do CID-11 e do DSM-5. Essas coisas às vezes a gente sabe porque participou das discussões originais. Mas, então, tem mais gente nessa condição hoje? Bem, se eu considerar que em 1980 não existia internet, hoje tem mais gente acessando a internet e vendo vídeos na internet só porque a tecnologia permitiu isso. O que as pessoas faziam na década de 70, 60? Viam revistas, impressos. Mas então não viam filmes? Também viam filmes, mas os filmes eram mais complicados, porque o filme, quem tinha um projetor de filmes em casa? Mas podia ir no cinema, só maior de 18 anos. As limitações tecnológicas também impediam de mais pessoas terem acesso a essas coisas, mas material pornográfico sempre existiu. Só que material pornográfico é alguma coisa que exige consideração histórica, uma condição histórico-social. Então, esta cultura está permitindo isso hoje. Por isso, aumentou o número de pessoas nessa condição. Mas antes as pessoas faziam outra coisa. Ok? Sim? Ok. Então, se você ainda me perguntasse, mas na década de 80 e 90 apareciam tantas pessoas assim? Apareciam. Mas com 20 anos de idade? Ou com 40? Eu ainda continuo atendendo pessoas com muito mais idade do que 15, 20 anos. Eu ainda atendo pessoas com 40 ou 50 anos com a mesma situação, quando começam a ocorrer prejuízos em outras áreas. Como eu disse, principalmente trabalho e relacionamento interpessoal. Porém, alguém podia dizer assim, mas os jovens estão aprendendo sexo com pornografia. Os jovens sempre aprenderam sexo com pornografia. Na década de 1970, alguém com 14 anos de idade ia até a banca de jornais e comprava uma revistinha, que na verdade era pequenininha, até o formato, era em branco e preto, era desenhado, e era um desenho interessante que contava historinhas. Era assinado por um sujeito chamado Carlos Zéfiro. Confira essas fotos. Tá vendo? O meu celular aqui quer saber se eu mandei procurar Carlos Zéfiro. O Carlos Zéfiro era depois se soube, né, um funcionário público que desenhava coisas eróticas. E é interessante que ele fazia historinhas sexuais e imprimia e vendia no país todo. No país todo não, nas grandes cidades. Quem comprava isso? Qualquer um, mas adolescentes compravam. Era ilegal a publicação disso, porque existia um contexto de censura na década de 70 extremamente sério com relação ao sexo. Existiam revistas de nu feminino para homens comprarem nas bancas, existiam, desde que não apresentassem nus frontais. De vez em quando, alguma dessas revistas, para apresentar um nu frontal, apresentava uma mulher sem pelos, então podia aparecer. Quer dizer, era uma censura estapafúrdia. Mas então essas revistinhas apareciam e os adolescentes aprendiam sobre sexo vendo revistinhas que eram ilegais, censuradas e pornográficas. Então, sempre existiu. De alguma forma, sempre existe. Ainda alguém podia dizer assim, mas e se o sujeito morasse lá no sítio? Ele não tem acesso, não tinha revista, não tem filme, não tem nada. Ele vê animais fazendo sexo. Nós sempre vamos aprender com modelos. Os modelos são de diversas formas. Hoje é o que se chama de pornografia. Há algumas semanas nós gravamos, e está disponível no YouTube, nós fizemos uma pequena roda de conversa, eu e mais alguns colegas psicólogos, sobre a pornografia e a influência nos homens. Nós estávamos falando exatamente disso. Olha, se o mundo não efetivar uma questão de educação sexual,
a pornografia vai continuar ensinando homens e mulheres a fazerem sexo. Não, mas isso é errado. Então esse é o problema que o mundo social nos traz. Se o mundo social não consegue apresentar uma maneira que seja racional de ensinar crianças e adolescentes sobre sexualidade, não é fazer sexo. Nós vamos aprender a fazer sexo de maneira errada. Mas é errado mesmo, é que a pornografia ela é feita para ser vendida, não para ensinar. Ela passa a ensinar por falta de alternativas. E a pornografia apresenta todos os chavões, todas as coisas mitificadas sobre sexo. Uma das coisas que nós homens aprendemos vendo pornografia é que todas as mulheres gostam de um pênis enorme. E pênis enorme é com pelo menos 25 centímetros. Vocês sabem que o pênis masculino, em média, no Brasil, tem de 12 a 14 centímetros. Em média significa que nós abrangemos aí 80% de toda a população masculina. Caramba. Voltando às questões femininas, rapidamente quero passar por isso, porque eu gostaria de deixar aberto para a gente conversar um pouquinho sobre a história da pandemia, porque é interessantíssimo isso. Então nós temos queixas das mulheres. Vaginismo. Vaginismo é uma incapacidade de uma mulher ser penetrada. Nós temos uma contração involuntária dos músculos da entrada da vagina. Isso não é tão comum, atinge de 2 a 6% da população feminina em geral, e as mulheres que procuram tratamento, normalmente procuram tratamento depois dos 30 anos de idade, depois de 5 ou 10 anos de casamento, mas quando elas querem ter filhos. E a impossibilidade de penetração implica numa grande dificuldade de terem filhos. Parecido com isso, mas não é isso, a dispareunia, a dor na relação sexual, o vaginismo também causa dor, mas o vaginismo implica em não penetração. A dispareunia implica em penetração com dor. E a dor é um problema extra. Mas uma grande parte dessas mulheres vai usar um argumento assim, dói no começo, mas depois passa. Então isso é um problema importante, porque provavelmente essa mulher atrasa todo o desenvolvimento fisiológico para aquela relação sexual, e muito possivelmente a gente tenha interferências com orgasmos. Inibição do desejo sexual. Se reconhece que a maior parte das mulheres no mundo ocidental tem algum grau de inibição do desejo, um baixo desejo sexual. E isso é um problema para o relacionamento interpessoal, ou relacionamento de casal. Mas a queixa maior ainda, populacional, é de mulheres não terem orgasmos ou terem grandes dificuldades de terem orgasmos com penetração. Ainda é o que mais traz mulheres para o consultório, ou às vezes traz o casal. Ou traz o casal entrando para o consultório, para a primeira consulta, olhamos assim, e eu vou perguntar, bom, o que traz vocês aqui? Ou o que eu posso fazer por vocês? Algumas vezes esse casal sentado na minha frente, o homem olha para mim e apontando para a mulher diz, ela não tem orgasmo comigo. Entenderam por que é um problema de casal? Que às vezes nós homens achamos que as mulheres têm que ter orgasmos com a gente, porque nós somos tão maravilhosos. É um eufemismo, tá? Ok. Também temos mulheres com um transtorno de hiperatividade sexual? Também. Não tanto quanto homens. Mas também aparecem. E também aparecem no consultório. E nós temos, em menor quantidade, em menor frequência, as parafilias, ou comportamentos sexuais diferentes. E quando diferentes, talvez vocês possam ter uma lista de diferentes aí que pode ser muito diferente. Mas quero pensar que essas coisas precisam ser percebidas, porque, afinal de contas, a própria situação sexual implica numa condição relacionada a emoções e ansiedade e depressão que se torna muito importante. De verdade, uma das coisas que podem ser percebidas são os pensamentos, porque a pessoa vai ter pensamentos recorrentes, vai ter formulações de pensamentos, e essas coisas são importantes para a gente compreender, porque ela vai expressar essas dificuldades através do pensamento. Mas, algumas pessoas, quando nós falamos de transtornos de ansiedade ou de depressão, essa pessoa vai ter problemas fisiológicos recorrentes e sérios.
sejam problemas intestinais, estomacais, genitais, um monte de queixas, dores de cabeça, dores no corpo, musculares, inquietações, hiperatividade, falta de atenção. Caramba, tem um monte de situações associadas aí. Fora os problemas de relacionamentos afetivos e sociais. Se nós pensarmos o quanto isso atrapalha, nós vamos perceber também que essas outras formulações, tanto de ansiedade, também posso dizer de depressão, vão atrapalhar a sexualidade. Vejam, uma coisa simples. Se eu não consigo manter o foco da minha atenção na condição que eu estou vivendo agora, quero dizer, numa relação sexual, gente, vocês já perceberam que a dificuldade de manter o foco é anterior a qualquer problema de funcionamento genital que eu tenha. Afinal de contas, se eu não focar a atenção no sexo, o sexo não vai acontecer. Nem meu corpo vai registrar os estímulos que sejam de excitação sexual. Se a gente pensar nas pessoas que têm transtornos psiquiátricos, nós vamos aumentar a quantidade, porque todos esses transtornos psiquiátricos vão trazer mais complicações relacionadas à ansiedade. Existe uma coisa relacionada à ansiedade que é muito comum nós lermos nos textos de sexualidade e disfunções sexuais. Ansiedade de desempenho. Ou seja, uma dúvida se vamos conseguir fazer ou não fazer uma determinada coisa sexual. Isso é bastante interessante e importante. Existem alguns instrumentos psicológicos que podem ser usados exatamente para a gente descobrir isso, para descobrirmos como que o pensamento pode ser cuidado também. O exagerado dessas ansiedades vai causar uma circunstância fóbica, a aversão sexual. Isso implica em pessoas que, por exemplo, nem se aproximam de situações potencialmente sexuais. Um exemplo, uma paciente, umas amigas convidaram a ser minha paciente, vamos para um barzinho, ela não sou muito de sair, etc. E ela foi com as amigas. Estavam num barzinho ali em Pinheiros, em São Paulo, um lugar cheio de barzinhos e tal, tomando alguma coisa. E um sujeito se aproximou da mesa. Eu já fiquei até imaginando um sujeito com um cigarro na mão, na época podia fumar no bar, né? E com uma bebida na outra mão, e até brincando, imaginei o sujeito chegando para ela assim, tipo, olá, você vem sempre por aqui? É que ela me descreveu que, assim, o sujeito mal começou a falar, ela teve que sair dali para o banheiro porque ela entrou em uma perturbação fisiológica extrema. Reações fóbicas. Quais? Reações fóbicas do tipo, ela precisou ir para o banheiro porque ela passou mal, já queria vomitar, já estava tendo sensação de falta de controle de esfíncteres. Então, também, fobias sociais apresentam grandes problemas de disfunções sexuais e talvez algumas até com aversão sexual. Os estados depressivos, além de trazer uma série de problemas relacionados a funcionamento fisiológico, afinal de contas, caramba, se eu não dormir bem, eu não vou fazer sexo bem. De verdade. O meu corpo vai estar cansado, minha atenção vai ser prejudicada, vai ter um monte de situações. Então, quando eu faço essa descrição de um aspecto depressivo, eu fiquei imaginando quanto isso vai atrapalhar o sexo, porque todas essas coisas que estão descritas aí, as pessoas me contam nas suas disfunções sexuais. Muita gente me fala de depressão e pensa só em tristeza. Veja, não é só tristeza, porque eu tenho que compreender como é que o corpo funciona, e vou pensar numa outra coisa muito importante. A outra coisa muito importante é que, além da tristeza, eu penso muitas coisas que eu vou chamar de erradas. E parodiando um psicólogo famoso, o Aaron Beck, se eu pensar errado, eu vou sentir errado. E vou fazer coisas erradas, porque a decisão já está feita, porque eu vou usar o argumento do pensar como se fosse uma coisa verdadeira. Então tem uma série de coisas associadas à depressão que atrapalham, impedem o funcionamento sexual. Mas principalmente a visão negativa sobre o desempenho sexual, a visão negativa sobre mim mesmo, a visão negativa sobre o mundo, e obviamente o futuro fica prejudicado, porque eu vou adivinhar um futuro a partir da minha
do meu estado de humor negativo. Além do que, vocês podem dizer assim, as pessoas depressivas ou que estão no momento depressivo também evitam contatos sociais, viu? Caramba, nós vamos evitar situações que conduzam à situação sexual. Quer dizer, o meu padrão físico, fisiológico, vai ser prejudicado e vai atrapalhar a minha vida, minha vivência sexual, o meu prazer sexual. Então, já é limitante. Eu tenho que compreender que existem fatores físicos, fisiológicos limitantes e tem fatores emocionais. Algumas dessas situações, vocês se lembram que quando nós estudamos psicopatologia, existem depressões que são depressões com um grande sorriso. As pessoas trabalham, não têm prejuízos aparentes. E esses prejuízos podem estar aparecendo apenas na situação sexual. Também tenho que compreender que as possibilidades de erotização podem me ajudar a conduzir essa pessoa a também vencer suas limitações de depressão ou de ansiedade, porque talvez simplesmente viver sexo de uma forma boa e satisfatória já vai ser algo para superar essa limitação que a situação psicológica de depressão, ansiedade traz, inclusive fisiológica. Se eu peguei assim uma quantidade de pacientes ali para a gente fazer uma pequena demonstração, né? Se vocês olharem essa tabelinha, aplicando o inventário Beck de depressão, o inventário Beck de ansiedade, em alguns pacientes, vocês vão perceber que, de verdade, nós temos alguns pacientes que, aplicado o desvio padrão, nós vamos encontrar esses pacientes na faixa de patologia. Mas, de fato, assim, na média, homens e mulheres com disfunções sexuais não estão em condições psicopatológicas em ansiedade ou depressão. Estão numa caracterização que vai na direção de ficarmos em ansiedade ou depressão, mas não estamos em ansiedade ou depressão de maneira diagnosticável. Alguns estão em graus altos. Mas aí nós podemos ver assim, caramba, e se nós dividirmos aí nas queixas sexuais? Vocês vão ver na coluna da esquerda, DE é disfunção erétil, EP é ejaculação precoce. Aí tem o vaginismo, anorgasmia, inibição do desejo sexual, a inadequação sexual de casal, dispareunia, inibição ejaculatória, comportamento sexual compulsivo. Se vocês notarem as escalas aí, a média dos scores de depressão e ansiedade, vocês vão ver que, assim, inadequação sexual do casal está muito mais associado à depressão e ansiedade do que as outras coisas. A anorgasmia também. Mas tem uma coisa de importante para contar para vocês. Deixa eu ver se eu... eu queria só buscar minha canetinha aqui. Uma coisa importante. Isto aqui. Esses números, inclusive assim, o de ansiedade é muito importante. Por quê? Sempre existiu, e muitos profissionais de saúde falam ainda publicamente, que o ejaculador precoce é um ejaculador para a vida. O ejaculador precoce é um ansioso para tudo. Ele não é só ansioso para sexo. Bem, se eu observar o score de ansiedade pelo inventário Beck, eu vou perceber que, assim, não. Ele, na verdade, ele é menos ansioso do que as pessoas classificáveis como ansiosas andando na rua. Então, os homens com ejaculação precoce são ejaculadores precoces porque nós, homens, biologicamente, somos caracterizados, somos preparados para ejacular rápido. Já dizia, assim, um zoólogo famoso, o Alfred Kinsey, quando ele faz uma avaliação com mais de 5.000 homens, com entrevistas, e ele percebe que 75% dos homens ejaculavam em até 2 minutos iniciada a penetração, e ele achava que isso era uma vantagem biológica. Como ele era um zoólogo, ele percebia, olha, o ser humano, igual o leão, o coelho, o rato, ejaculam rápido. Viu como é normal isso?
porque não existe ansiedade exatamente associada à produção da ejaculação rápida, exceto naqueles que pensam de maneira ansiosa a tentativa de um controle da ejaculação. Mas normalmente isso não se associa deste jeito. E outra coisa, nós temos e usamos alguns inventários de sexualidade para coleta de informações secundárias ou complementares a uma entrevista inicial. E tem uma pergunta sobre questões relacionadas à ansiedade. E olha só, essa distribuição que vocês vão ver sobre homens dizendo sobre o que percebem se ficam nervosos ou não. O que mais aparece é o medo de não conseguir, de fracassar. Isso é um pensamento antecipatório. Tem uma quantidade de homens que percebe que fica nervoso, mas tem até os que não ficam nervosos. E aqueles que já chegam no consultório têm que compreender que já são pessoas, já são homens que de alguma maneira já compreendem, e chegam ao consultório de psicologia, já compreendem que os aspectos psicológicos estão envolvidos nessa questão. E as mulheres? As mulheres também, olha só, mas elas ficam, parece que nervosas sempre mais frequentemente que os homens percebem. Isso é interessante. E parece que então as mulheres se mostram mais nervosas. Não, elas percebem, porque se vocês olharem lá atrás, na tabelinha, mulheres, aqui tem as mulheres também vão ficar nervosas, mas olha, nem tanto. Elas ficam mais nervosas. Bom, eu queria terminar essa apresentação para poder conversar com vocês, e antes deixar esse convite para vocês. Eu falava no dia 12 de setembro, se vocês entrarem nesse endereço aqui, vocês podem fazer a sua inscrição gratuita e assistir essas 4 horas, vai ser um seminário interessante sobre questões de discussão sobre sexualidade, sobre sexualidades. Quando eu digo sexualidades, porque esse evento nós fizemos uma boa discussão sobre as variações relacionadas às expressões da sexualidade, e isso a partir de educação, aspectos jurídicos, aspectos sociais, antropológicos, aspectos médicos, aspectos de saúde em geral, e foi muito interessante e vai ser muito interessante. E em novembro nós vamos fazer um congresso internacional latino-americano online sobre terapia sexual de casais. Eu só coloquei 3 convidados estrangeiros aí. O Bernardo Zetti é um psicólogo colombiano, ele é o presidente do Conselho Federal de Psicologia deles, né, o Colégio de Psicólogos da Colômbia, e ele é um velho conhecido, e ele fez o doutorado dele na Universidade do Texas, e ele é um especialista em sexualidade. Outro confirmado é o Eusébio Rubio Aureoles. O Eusébio é um mexicano, ele foi presidente da Associação Mundial de Sexologia, ele é um pesquisador, é um psiquiatra daqueles pesquisadores de longa carreira. E o outro é o Juan Carlos Sierra, da Universidade de Granada. Ele é o professor que cuida do laboratório de sexualidade da Universidade de Granada. Ele tem um laboratório para pesquisar aspectos psicológicos relacionados à sexualidade. E ele tem um curso de mestrado e doutorado lá na universidade. Então, assim, vão ser pessoas que vão trazer pesquisas e discussões muito importantes para nós todos. Bom, gente, vamos ver o que mais que a gente pode conversar aí. Tem gente que escreveu coisinhas aqui no chat. Eu perdi a inscrição da CBS. Pois é. O microfone está desligado. O meu, não estou mais. Gente, o que podemos fazer? Conversamos um pouco? José, agora conversamos e vemos o que nós conversamos sobre sexo na quarentena ou na pandemia. Aí eu posso contar algumas coisas para vocês de uma maneira diferente. Olha, sim, existem pessoas que vão ter modificações importantes durante a pandemia, o confinamento.
Mas me preocupa, e sempre me preocupou muito, exatamente as pessoas que já tinham tendências depressivas ou ansiógenas. Por quê? De verdade, o grande problema é que ansiedade e depressão, eles não aparecem pura e simplesmente por acaso. Nós temos um aprendizado anterior que me predispõe a determinadas situações, eu ter essa resposta, essa forma de reagir. Eu estava com um paciente ontem, aliás, anteontem, aqui online. Ele é um paciente que foi morar na Argentina. E ele já era meu paciente antes, foi morar na Argentina. Então eu atendo online. Antes da pandemia, eu já tinha minha inscrição no Conselho de Psicologia para fazer atendimentos online. Na verdade, assim, essas coisas a gente já fazia antes de regulamentar, a gente já participava das discussões, porque eu já tinha algumas experiências com o telefone antes da internet acontecer, né? Mas esse paciente me contou uma coisa, e ele está vivendo numa cidade da Argentina que está num isolamento restrito. É uma cidade que, assim, tinha ficado praticamente, estava sem casos de Covid, e aconteceu que o presidente, toda uma comitiva, e um monte de repórteres foram lá inaugurar não sei o quê. 15 dias depois disso, e o hospital da cidade ficou entupido de gente com Covid, com casos importantes. Então, assim, imediatamente, assim, o governador e o prefeito fecha a cidade. As pessoas só saem de casa para fazer compras, e é o seguinte, e assim, é em rodízio. Se for pego na rua, tem que apresentar a carteira de identidade, o número final vai determinar se esse é o dia que você pode ir fazer compras. Tá na rua e não é o seu dia de fazer compras, tá preso. E eles prendem mesmo. Por quê? Afinal de contas, é saúde pública, caramba. E eles estão lá. E esse paciente está se dando muito bem. Era um paciente que eu sempre tinha preocupações, porque ele tinha... Nossa, entrava em pânicos, em semanas de depressão caóticas. É um cara extremamente inteligente, que, assim, ele faz pesquisa na internet, ele pesquisa no Google acadêmico, no sentido assim, ele não faz pesquisa de opinião, não, ele vai procurar pesquisas. Quando ele estava na fase depressiva, olha, eu descobri que tem algumas pesquisas que parece que tem funcionado usar ketamina para alguns casos depressivos. Você sabe o que é ketamina, né? Anestésico de cavalo. Pois é. Mas aqui no Brasil, tem psicólogos fazendo pesquisa disso aqui em Bauru, na Unesp, fazendo pesquisa sobre isso, sobre o uso de, um anestésico como antidepressivo, em doses baixas, em microdoses. Mas ketamina mata. Né? Afinal de contas, dose cavalar mata. Mas é interessante. Aí eu falei para ele assim, pô, você e a tua parceira, eles começaram a morar juntos, assim, vamos dizer, 2 semanas antes de começar a pandemia, de começar o isolamento. Eles estão conseguindo se dar bem. Tiveram um par de semanas, esses meses todos, que ficaram meio estranhos, mas assim... Aí eu falei, puxa, mas você e ela estão conseguindo se dar bem, vocês não têm brigado, você não tem falado... Ele falou, é verdade, então, assim... Aí ele fez assim com... Mas o meu vizinho, todo dia gritam, e... Aí pensei, tá vendo? Mas eles provavelmente brigam porque eles não estão conversando sobre como melhorar a vida de casal. Veja, nós sentamos aqui há quanto tempo para conversar, para melhorar suas condições emocionais? Temos muitas preocupações, porque afinal de contas, assim, se antes só tínhamos uma preocupação com você, agora nós temos uma preocupação com 2, porque você começou a namorar essa moça depois que você mudou para a Argentina. Aliás, você mudou para a Argentina, caramba! Essas são condições especiais na vida de uma pessoa. É verdade. E você não tem tido mais suas crises depressivas, suas crises de pânico? É verdade. Uau! Aí pensava, caramba, como é que as pessoas lidam? Se as pessoas já estão lidando com os aspectos de ansiedade e depressão antes de entrar na pandemia, talvez elas tenham controle. Os que não faziam isso estão entrando em pânico, estão entrando em estados de ansiedade e vão bater na outra pessoa, gente, porque a outra pessoa é a única com quem convivem. Vão botar a culpa na outra pessoa. Vocês já notaram, né, que não dá
sexo aí. Ei, mas não tem aquela história de que sexo para reatar depois de uma briga é legal? Sempre que alguém me conta isso, eu entro em pavor, né? Porque assim, sei, depois a gente vai brigar para fazer sexo, é isso? Sempre para fazer sexo legal a gente tem que brigar? Alguns casais fazem isso. Isso é terrível. Por quê? Então, enquanto a gente está namorando e a gente só se encontra, sei lá, no fim de semana, é uma coisa. Quando nós estamos convivendo, se torna um problema, porque se eu tenho que brigar para fazer sexo, sobre o que vou brigar? Vou inventar o quê? Aí os casais inventam. Cada um acha que, não, tem que ensinar a criança a fazer isso. Não, eu já falei para você não fazer isso. Eles vão brigar na frente da criança, vão ensinar métodos de relacionamento estúpidos. E todos nós passamos por isso, porque todos nós passamos por situações assim, nós vivemos situações em que, assim, os nossos pais, pelo menos os meus, nunca discutiram essas questões, vamos chamar psicológicas. Para os meus pais, psicologia era algo que, assim, eles sabiam que existia alguma coisa que se falava. Eu vou contar uma coisa para vocês, assim, meu pai só referiu que eu era psicólogo quando, 3 anos depois de formado, saiu meu primeiro artigo publicado numa revista científica. E era sobre depressão e sexualidade. E foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria. Então, assim, meu pai, assim, se perguntasse, não, ele é psiquiatra. Porque, assim, meu pai não entendia o que era psicologia. Depois, a partir daí, ele saía com a revista, assim, para os amigos, mostrando, é psicólogo. Ele saiu numa revista de psiquiatria. Então, eu fico pensando, sei lá, será que hoje os casais discutem aspectos psicológicos? Hoje se fala muito mais de depressão e de ansiedade, hoje se fala muito de relacionamentos de casal, hoje se fala de terapia de casal. Ainda se fala de terapia de casal, mas terapia de casal faz os casais se separarem. Depende do terapeuta, sabem disso, né? Porque se eu sou um terapeuta de casais, e eu acho que, assim, primeiro eu vou procurar, assim, se esse casal está aqui na minha frente e eles querem ficar juntos, eu vou me preocupar para que eles fiquem juntos. Mesmo que eu desconfie que um deles queira se separar. Mas o casal é uma entidade, o indivíduo é outra coisa. E se eu precisar conversar com o indivíduo que quer se separar para mostrar para eles, olha, então você tem que se mostrar, porque lá, conversando com o casal, vocês vão ficando juntos. Saúde mental de cada um. Eu vou facilitar também que eles se separem se eles precisarem e quiserem fazer isso. Não sou eu que decido. Mas eu conheço terapeutas que facilitam casais se separarem. Facilitam mesmo. O casal veio para terapia, tuft. E talvez eles tenham aparecido na mídia geral, na década de 80 e 90, muito mais do que os outros. Enfim, de novo, estou aqui pensando. Depressão e ansiedade vão aparecer mais nos casais nessa época. Quando? Quando eles já faziam isso antes. Eles já reagiam dessa maneira. Ou aqueles que não estão sendo cuidados. Porque aqueles que estão em terapia, eu tenho achado bárbaro ouvir meus pacientes em terapia, porque, assim, tipo, eles estão controlando uma série de situações, até de uma maneira melhor, porque, assim, tá bom, eles estão convivendo, eles estão lidando com uma série de situações, eles estão vendo mais coisas no dia a dia, estão sendo boas para eles, eles estão fazendo mais coisas juntos. Caramba! Aqui em casa, quando resolvemos ficar em isolamento durante um tempo, a gente olhou para o nosso empregado e falou assim, vai para casa, depositamos o seu salário, vamos ver como as coisas funcionam, porque, assim, eu tenho mais de 60, minha empregada tem mais de 50. Nós não queremos que aconteça nada. Vamos fazer uma coisa útil. Bom, aí, assim, a gente tinha que trabalhar, atender os nossos pacientes pelo vídeo, só que tínhamos que fazer comida, limpar a casa, cuidar dos cachorros, puxa vida. Dividimos tudo e conseguimos fazer. Então, assim, aquele dia que, às 11 da manhã, um virava para o outro, olha, você tem paciente agora? Não, agora não tenho. Eu tenho. Você faz o almoço? Pode deixar que eu faço. E a gente se revezava. E aí começamos até a organizar, assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que o horário das 11 não deixava em branco para poder fazer comida.
Aí começaram a aparecer mais alguns pacientes, etc. Ih, vou pedir comida para entregar ao meio-dia. E vamos comer, porque a 1 da tarde tem paciente. Depende de como a gente consegue lidar com frustrações, não é? Aprendemos a lidar com frustrações? Claro que aprendemos, gente. Eu vou dizer para vocês, assim, eu tinha aprendido a não lidar com algumas frustrações, sei lá, com 20 ou 30 anos de idade. Se alguém me provocasse, eu ficava bravo, pois é, a gente aprende. Mas às vezes a gente também tem que aprender a fazer crescer uma emoção para que funcione com alguns pacientes. Então, talvez a gente tenha ajudado muito mais alguns casais, alguns pacientes, nessas épocas, do que a gente ajudaria antes, porque eles aprenderam a lidar com coisas. Eu tenho visto meus pacientes dizer assim, puxa vida, parece que eles estão melhores do que antes. Sexualmente, inclusive. Até estou olhando para alguns assim, tipo, daqui a pouco ele vai dizer tchau, porque está dando certo. Tão bom, olha só. Você sabe, mas tem aparecido muito... Oswaldo, eu tenho uma opinião bem semelhante, assim, né? Eu não atendo, né? Eu estou na universidade, na verdade eu só tenho uma clientinha, assim, que é voluntária para eu não perder a mão, né? Mas eu tenho percebido com amizades, né? Eu tenho muitas amigas que são psicólogas, né? Aquelas pessoas que já estavam em terapia, é o que você está dizendo, elas estão muito melhores. Quem não estava em terapia, independente da profissão, meu Deus, assim, parece que virou o caos, né? Exato. Quer dizer, olha, eu aprendi uma coisa com uma professora no mestrado, a Mary Jane Spink, uma vez, ela é uma psicóloga social conhecida, né? Uma vez, assim, nós estávamos numa aula qualquer lá, e eu estava falando, né, porque olha, meu mestrado é em psicologia social, ou seja, eu era o único psicólogo clínico na turma toda, né, assim, e tinha gente perguntando, o que você está fazendo aqui? Assim, gente, o ser humano é um ser social, lembra daquilo? Mas, um dia eu estava falando de alguma coisa, como que defendendo, né, a psicoterapia, afinal de contas é o que eu fazia. Ela olhou para mim, assim, e a discussão de questões sociais, mas você entende, né, que, assim, a psicoterapia não produz revolução nenhuma, né? Você entende que a psicoterapia é um método de fazer as pessoas... Porque, no final das contas, nós ajudamos as pessoas a não se rebelarem contra o mundo, aprenderem a conviver com o mal-estar lá fora. Porém, eu aí usei um argumento, também um argumento que eu estava ali... já pendurado, que era o argumento do professor Ciampa, que o Ciampa também, ele tem a obra singular mais citada em psicologia social no país, né? A história a história do Severino e a história da Severina, que no final das contas é uma demonstração, tipo, olha, ela aprendeu a conviver com o mundo, ela não revolucionou o mundo, mas ela fez uma revolução individual, ela aprendeu, assim, olha, a não bater cabeça e, tipo, vai dando a volta, vai vivendo e vai melhorando a tua vida. E ela fez isso, né? E preciso contar uma coisa para vocês. Há 1 ano e meio, teve uma reunião especial sobre esta obra, e chamaram o Ciampa, e me chamaram porque a professora que estava fazendo o evento lembrou que eu tinha feito uma resenha especial sobre a obra do Ciampa, de uma forma bem crítica, né, e assim, ele fez, nós estamos falando com mais de 25 anos, né, mas, então vamos lá, e de repente na plateia estava minha professora, Maria do Carmo Guedes. Ô professora, caramba, né, ela olhou, puxa vida, olha, não sei das quantas, eu pensei, caramba, começamos a conversar sobre a Severina, e a Maria do Carmo falou assim, Ciampa, a Severina, ela foi para o Japão, etc. Foi, ela passou bastante tempo lá. Ele falou assim, não. Como não? Quer dizer, faz 40 anos que se fala da Severina e todo mundo formou uma ideia de que a Severina desenvolveu tanto
que deve ter ficado 1 ano no Japão. Não, ela passou 2 semanas lá, sei lá, 1 mês, alguém lá convidou ela para ir para lá, não sei o quê. Ah, é? Mas ela tinha aprendido a falar japonês melhor do que qualquer um de nós aqui. Caspeta! Pô! E pensava, a gente ensina os nossos pacientes a fazerem isso. Ensina. Não, a gente não ensina nada, né? A gente colabora. É isso. E aí eu percebo assim, a gente não faz uma revolução, não vamos fazer, mas nós ajudamos as pessoas a se adaptarem. Eu acho que assim, né, Osvaldo, a gente, nessa época de pandemia, a gente viver sozinhos, assim, né, claro, com os nossos parceiros, nossos familiares, mas com tudo que vem, né, na nossa cabeça nesse momento, e não poder olhar para isso, né, com uma ajuda de fora, né, porque é muito isso o nosso papel, né. Perceber as coisas positivas. E ajudar a organizar tudo isso, né, a ter uma outra perspectiva, a se afastar um pouco, né, eu acho que é por aí. E acho que, assim, a coisa boa dessa discussão toda é que existem mais pessoas, provavelmente, tendo dificuldades sexuais do que existiam antes. Tá, se vocês me perguntarem hoje, dá para fazer essa pesquisa? As pessoas podem responder pesquisas na internet, mas, assim, nós não vamos atingir uma população com uma prevalência adequada. Também é verdade que, assim, tem aparecido mais pessoas com queixas relacionadas a abuso de pornografia na internet, tem aparecido mais pessoas com queixas de relacionamento de casal, tem mais pessoas apresentando situações que parecem ser mais complicadas. Também preciso contar para vocês que a internet faz uma coisa que não é uma triagem que acontecia antes. Bom, eu, para me sustentar no consultório, esse é o meu trabalho, assim, eu cobro X. Tem aparecido mais pessoas perguntando, poxa, então quanto você cobra? Ai, isso está muito fora do meu orçamento. Do que antes acontecia, porque quando alguém marcava para vir no meu consultório, poxa, tem que ir até lá. Então, assim, vai custar tanto a consulta, é uma coisa. Hoje, vamos dizer, a cada 10 que me procuram pela internet, 9 vão dizer assim, mas tá fora do meu orçamento. Vou contar uma coisa para vocês. Eu cortei meu valor de consulta pela metade, porque, assim, a quantidade de pessoas que têm procurado pela internet parece que é como se a internet fosse mais barata. E, tipo, não é não, custa do mesmo jeito. Eu pago as minhas coisas do mesmo jeito. E, no entanto, assim, então parece que essa época fez com que mais pessoas conversassem, se preocupassem ou se percebessem com problemas sexuais do que antes. Acho que não só sexuais, né? Acho que geral. Não só sexuais. É que eu falo dos sexuais porque... Claro, é seu público, né? Se você me buscar na internet, você vai encontrar SEX associado ao meu nome. Vocês já imaginaram que o número de e-mails de spam, e-mails com coisas sexuais, enche minha caixa postal desde que eu ganhei meu endereço de e-mail. Osvaldo, e você estava falando lá no começo da sua fala, eu gostei muito de ouvir, né, quando você falou que é diferente a questão do coito, né, da relação sexual, né, em si, das atividades sexuais, né. Eu gostei muito de ouvir isso, porque isso quer dizer o quê? Que independente de ter parceiros, né, a gente tem que vivenciar a sexualidade. É que nós vivenciamos. Deixa eu complementar com uma coisa aí, Josi. Veja, quando o ser humano inventou a palavra sexo, a palavra sexo passa a acontecer escrita na Idade Média, quando era necessário juridicamente os frades dominicanos que cuidavam da Santa Inquisição usar argumentos jurídicos. E o argumento jurídico para ser usado era que era necessário ter uma palavra que
diferenciasse o mundo de homens e mulheres. O mundo, então, significava que o mundo era dividido em dois. Estava escrito na Bíblia. Deus criou o homem e a mulher. Então, Deus criou o mundo humano dividido em duas partes. Dividido, seccionado, sectado, sexo. No entanto, ainda assim, antes de começar a Idade Moderna, vocês lembram que a Idade Moderna começa com a queda do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, em 1453. Eu guardo informações de vez em quando. Mas, assim, a partir daí, começam a aparecer alguns textos associados às questões sexuais, mas com a preocupação de que, de verdade, sexo já é usado como coisas de relação genital. E, antes de terminar a Idade Moderna, com a Revolução Francesa, lembra, 14 de julho lá de 1800 e quanto mesmo? Já começa a haver uma proliferação de argumentos que vão produzir, no século XIX, a palavra sexualidade para designar coisas que são de qualidade do sexo. Por quê? Emoções, afetos, relacionamento a dois, namoro, casamento, amor. Puxa vida! Então aí é sexualidade. Acontece porque se criam as ciências sociais a partir de 1850 e especialmente a psicologia em 1879. Vocês lembram disso? Isso vocês lembram, né? Criação do laboratório do Wundt, lá em Leipzig. Bom, no entanto, mal começa o século XX e lá está Freud querendo falar de sexualidade e os caras lá na Universidade de Viena. Mas criança não faz sexo. Nós estamos falando de sexualidade. Não, sexualidade é sexo. Já transformaram a palavra com significado coital de novo. Na década de 70, de novo, a gente da área de humanas, da área da psicologia, olha, então nós vamos usar a expressão relação sexual, porque assim, não é só o genital, é um monte de, é a relação. Vocês já sabem que assim, não terminou a década de 70, as pessoas na rua já estavam falando relação sexual como coito, penetração genital. Quer dizer, nós vivemos assim, caramba, vocês só falam de aquilo, naquilo outro? Para nós fazermos um esforço de que as interações humanas contêm mais coisas, tá difícil. Em 1981, um psicólogo americano, ele usa um argumento de que existem pessoas assexuadas. Então pegaram, olha, vamos imaginar um eixo de abscissas e ordenadas. Nós temos os heterossexuais, nós temos os homossexuais, nós temos os bissexuais, e do lado oposto, nós temos os assexuados. Claro que, assim, esse modelo matemático demonstrava que os assexuados eram negativos, né? Isso causou um desconforto, mas foi a primeira vez que o argumento de assexuados apareceu para dizer assim, não, eles não têm patologia, eles só não gostam de sexo. Porque todo o argumento até então era que uma pessoa que não gosta de sexo tem uma inibição sexual, uma inibição do desejo, tem uma patologia. No final da década de 90, com a internet, pessoas que se sentiam assexuadas passam a ter encontros e reuniões e formam um grupo. Esse grupo, em especial nos Estados Unidos, eles usaram e passaram a usar a ameba como símbolo da sexualidade. A ameba por quê? A ameba não faz sexo. Se reproduz e não faz sexo. E eles falam isso com orgulho. Mas eles fizeram todo um estudo de várias coisas, né? Inclusive um estudo interessante. Vamos procurar psicólogos e psiquiatras, vamos pedir avaliação psicológica para saber se nós somos problemáticos. Eles têm menos problemas psiquiátricos do que as pessoas passando na rua. Então, puxa vida. Mas eles não fazem sexo. Isso não significa que eles não tenham expressões de sexualidade. Eles têm interrelações, afetos. Um grupo desses assexuados
precisa de relacionamentos afetivos para conviver, vivem juntinhos, abraçadinhos, andam de mão dada na rua. Gente, mas eles não estão fazendo... Não, então, eles não fazem sexo genital, mas eles têm relacionamentos interpessoais sexualizados. Não, mas tem aqueles que também não querem nada disso. Tem também aqueles que não querem nada disso. E tem um grupo desses assexuados que se masturbam regularmente, mas não querem relacionamentos com outra pessoa, nem relacionamentos afetivos. Mas eles não têm problema, então. Se nós considerarmos todos os padrões de psicopatologia, eles não têm. Mas eles praticam atividades sexuais. Masturbação é atividade sexual. Não, mas é genital. Ok. Então imaginem uma pessoa... Talvez alguns de vocês tenham amigos cadeirantes. Cadeirantes é um sujeito que não sente nada, pelo menos na metade da coluna para baixo. Eles fazem sexo? Fazem. Inclusive genital. Ah, mas eles não sentem nada. Sentem genital. Sim. E sentem mais que a gente, às vezes. Pois é. Michele, você conheceu o Fabiano Puma, né? Claro, que o Fabiano era tetraplégico, né? Isso. E ele tinha tanta namorada que eu falava, viu, Fabiano, o que acontece? Eu sou bom de cama, ele falava. Tô sabendo de coisas que eu não tô sabendo. Olha que Fabiano... legal, é porque é aqui, né? Pois é, não, é mais do que isso. O Fabiano foi meu aluno na faculdade. Estimulação pelo mamilo, né? Pelo mamilo, ele tinha estimulação. Sim, o Fabiano foi meu aluno na faculdade de psicologia. E ele se aproximou eu dava aula de técnicas e teorias psicoterápicas, e uma das partes especiais eram questões da sexualidade. Ele se aproximou, foi meu monitor, e depois eu chamei para fazer parte do nosso grupo lá na clínica do pai da Michele. Eu fui padrinho de casamento do Fabiano. O Fabiano escreveu um livro, aliás, está aí para vocês acharem, Revolução sobre Rodas. E assim, a capa é uma cadeira de rodas. É a revolução sexual, porque afinal de contas ele vai lá discutir assim, tipo, olha gente, cadeirante faz sexo sim, e tem um monte de coisas, e tem formas de sentir prazer. Mas sentir prazer a gente não precisa do genital, claro que não. Se vocês se lembrarem por acaso que na década de 60 teve uma pesquisa especial de laboratório com ratinhos, né, que assim, pegaram e ensinaram o ratinho a apertar a barrinha lá na caixinha de Skinner, ensinamos. Agora deixamos ele passar sede, para depois ele apertar a barrinha, pegar água. Só que agora a gente pega esse ratinho, arrancamos o topo do crânio dele, enfiamos 2 fiozinhos lá para fazer um estímulo elétrico com uma intensidade adequada, exatamente no que se chama de centro de prazer. Na verdade, 2 núcleos logo atrás dos olhos. No cérebro. Põe ali. A hora que ele apertar a barrinha, ele vai apertar a barrinha para pegar água, a gente dá um choquezinho. Ele tem um orgasmo. Sabe o que aconteceu com esse ratinho? Até morrer. De exaustão. Ou seja, na verdade, essas são coisas interessantes e complicadas. Porque nós não precisamos do resto do corpo para sentir orgasmo. Nem orgasmo. Fora o pensar, o fantasiar, as coisas boas. Certo? Então, o Fabiano, nesse livro, nos conta isso. Isso implica assim, caramba, nós temos muitas outras coisas que são sexualidade. Quando nós passamos perfume para um encontro, isso é uma expressão de sexualidade, porque nós queremos produzir uma interação com outra pessoa. Também, se não passamos perfume, nós estamos querendo dizer alguma coisa da nossa sexualidade e nós queremos provocar alguma coisa também. Então, peraí, todas as coisas são símbolos, são representações dessa circunstância. E isso tem uma importância enorme, uma importância muito grande, de verdade. Se vocês buscarem o conceito operacional, o conceito para trabalho, que a Organização Mundial de Saúde passou a usar de sexualidade, vocês vão ver o que eu estou contando, porque foi a definição que nós propusemos naquela reunião que nós fizemos em maio do ano 2000, na cidade de Antígua, na Guatemala, e essa definição implica em todas essas coisas, aspectos que são variados, eles não precisam existir todos ao mesmo tempo, eles não são expressos
todos pela mesma pessoa em todas as épocas de vida, mas em cada época, em cada relacionamento, de cada forma, nós vamos ter expressões diferentes. Isso é ótimo, porque, caramba, como é que eu expresso a minha sexualidade através de religião? Não sei, talvez algumas dessas pessoas façam isso seguindo aqueles parâmetros daquele padre espanhol que criou uma seita tabelinha, né? Uma Oi? tabelinha, né? É uma tabelinha que ele criou, não foi? Não, é que eu estou querendo dizer daquele... existe um grupo religioso dentro do catolicismo que é de extrema direita e que eles querem promover que os casais façam igual José e Maria, na suposição que José e Maria nunca fizeram sexo. Que, afinal de contas, nasceu Jesus sem precisar José e Maria fazerem sexo, né? Eu não sei como é que eles explicam que um dos apóstolos era irmão do José, do Jesus, né? O Tiago era irmão do José, né? Do Jesus, ou seja, era filho de José e Maria e fizeram sexo para isso, porque aquele lá não era Jesus. Então, no caso, assim, o José Maria Escrivá cria esse grupo e propõe que uma das coisas bonitas seria o casal não fazer sexo. Sim, mas existe o casal ainda. Eles devem expressar sua sexualidade através de outras coisas. Eles propõem exatamente isso. Tem um monte de coisas que esse casal vai expressar. A sua masculinidade e feminilidade. Pois é, olha só. Tem isso também. As expressões sexuais, as diversidades sexuais, as identidades sexuais que nós estamos vivendo. Se no começo do século XX nós precisávamos de profissionais de saúde para determinar e dizer o que eram as coisas sexuais, a dar nomes para as expressões sexuais, o que nós vivemos no final do século XX e no começo do século XXI, é que as pessoas começam a se questionar, mas espera aí, eu não me encaixo aqui, não me encaixo ali, nem lá. Como é que eu vou me chamar? E vamos estudar isso. Olha, meu nome é esse. Há 4 anos, a cidade de Nova York, a administração da cidade de Nova York, passou a usar um argumento. Lá no quadradinho, sexo, masculino e feminino. Eles puseram 31 alternativas possíveis. Não me pergunte que eu não consigo lembrar isso de cor. Mas como assim? Veja, um dos exemplos interessantes. Em alguns dos grupos autóctones da América do Norte, ou seja, dos índios americanos, norte-americanos, existe uma figura religiosa, aliás, uma figura advinda das crenças religiosas, que é a pessoa que tem os 2 espíritos. Então, naquela tribo, naquele grupo social, aquela pessoa nem é homem nem mulher. Ela tem os 2 espíritos. Isso é muito importante para esses grupos. Ou seja, fora daquele grupo, a gente dizer, eles não são, tá brincando, eles são. E essa identidade social associada ao genital ou à expressão da sexualidade se tornou muito importante. De repente, o que acontecia com essas pessoas? Elas não se cadastravam, não se encontravam, não sabiam o que dizer. Passam a ser assim. E, semelhante a isso, tem vários aspectos em várias culturas diferentes que têm esses indivíduos que têm outra identidade associada a uma questão social, religiosa, cultural, e que é diferente da tradição europeia de dizer sexo. Olha, biologicamente só tem 2. Mentira! Eu aprendi na faculdade com o professor de anatomia e fisiologia, que era um médico, dizendo assim, e o professor de genética também, dizendo, olha, nós nascemos com XY e XX, mas alguns nascem com 3X, 2X e 1Y, X0. O que são isso aí? São casos intersexo. Naturalmente, nós nascemos também com 2 categorias diferentes do que aprendemos que seriam únicos. Meu professor de biologia, de genética, disseram isso. Então, a gente usa um discurso mentiroso dizendo que só essas classificações. A minha preocupação é que nós não acompanhamos essas variações criadas o tempo todo, né? Eu torno a dizer, se vocês me perguntarem para eu enumerar as 31 formas, eu vou ter que fazer 1000 esforços aqui, e olha que eu falo disso constantemente.
Por quê? Nós não estamos acostumados a tantas variações. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi, de fato, a pessoa está na minha frente. Ah, é? Pergunta para ela. Oi, como é que você chama? Fulano. Ah, ok. O que você é, o que você deixa de ser? E isso tem a ver com essa questão desta época, porque isso tem se tornado mais duro, né? Afinal, tem mais coisas acontecendo nos confinamentos, onde as pessoas estão muito mais, usando mais tempo para se olhar no espelho e mais tempo para se configurar. Essas são coisas também que eu vou dizer que passaram a ser diferentes e estão funcionando nessa época. Mas eu acho que a gente passa a ter uma função social muito maior nessas épocas de pandemia, de isolamento social, ou como a gente chama, do que antes até. E nós vamos ser mais valorizados. Eu também vamos ser mais valorizados. Muito legal. E assim, fora o quanto também a gente está aprendendo, né, Oswaldo? Igual, olha essa possibilidade de você estar aqui conversando com a gente, né? Eu acho que a ciência, de modo geral, tem caminhado muito, né, com essa história da pandemia. É verdade. É verdade. Ontem assisti um webinar especial da Associação Brasileira de Editores Científicos, é uma editora, é uma brasileira, mas que mora nos Estados Unidos, e ela participa do mecanismo de avaliação de periódicos científicos, né? E estava pensando, caramba, eu nunca ouviria esse simpósio, essa conferência sobre esse mecanismo, porque eu não iria até a Filadélfia para assistir 2 horas de uma palestra. Exato. Se por acaso eu estivesse passando férias e na Filadélfia tivesse isso, talvez eu até escolhesse, não vou, porque eu tô de férias, caramba. E a gente vai fazendo outras coisas, é verdade. É verdade, é bem isso. Mas olha, para mim a sua palestra, a sua aula, assim, clareou tanta coisa, sabe? Eu dei poucas aulas, né, sobre psicologia sexual, né, técnicas, né, terapia sexual, mas quando eu dava, eu lembro que uma das coisas que eu sempre falava, e isso eu falo geralmente, assim, dos reforçadores primários, né, que sexo é um reforçador primário, Eu vou discutir. Então, mas agora eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, não é o sexo, é a sexualidade, são as expressões. Não. É que isso tende a ser modelado, principalmente pelas condições sociais e cultura, de uma maneira que aquele reforçador primário talvez se configure apenas pelo orgasmo. Apenas pelo orgasmo. Foi isso que clareou muito para mim. E olha, eu tô parodiando o Dick Mallott, porque assim, eu sempre desconfiei que assim, eu não posso chamar isso de primário, por quê? Porque se uma pessoa viver sozinha numa caverna, não tem essas expressões que nós estamos falando. Isso não cabe, depende de um meio social que assim, não é do biológico que nós estamos falando. Ah, mas tem o orgasmo, ele pode ter descoberto como se masturbar, pode. E o Dick Mallott fala isso num texto, eu falei, gente, olha o argumento que ele está dando, e é num texto que ele está discutindo exatamente as questões relacionadas à homossexualidade e transexualidade, porque elas escapam dos reforçadores primários sexuais, mas vão para outros reforçadores, especialmente os interpessoais, de relacionamento interpessoal, afetos, emoções, e aí assim, não é o sexo restrito. Isso. Aí vem o que você falou, é por isso que a gente chama de sexualidade, caramba. Pois é, eu vou mudar totalmente o modo como eu falo, né? Porque sabemos, os seres humanos, se tem um reforço que é importante, são as relações interpessoais, né? Porque somos humanos. Exato. E aí eu vou começar a falar diferente. Nunca mais eu vou falar sexo. Mas eu também me preocupo, mas eu sei de uma coisa. Se a gente falar ali fora sexualidade, a cabeça da pessoa está juntando duas coisas. Já vai junto. Mas sabe, é muito legal ouvir você falar, Oswaldo. Eu fiquei aqui imaginando, né?
assim, quando a gente vai envelhecendo mesmo, um casal que vai envelhecendo, né? Por que tem alguns casais que acabam o relacionamento, né? A forma, as possibilidades de expressão da sexualidade são tão grandes, depende do casal encontrar. Depende do casal. Então, vou contar uma coisa para você, assim, de algumas pesquisas. Casais acima de 70 anos de idade. Casais. Então, você já sabe que mais mulheres sobram viúvas e muitos homens morrem mais cedo. Ok, então, mas os casais que sobraram depois de 70 anos de idade, que continuam casais, ou seja, já eram casais antes, acima dos 70 anos de idade, que mantêm dois qualificadores, dizem que se amam, que se sentem afetivamente à vontade um com o outro, e mantêm intimidade física, ou seja, andam de mão dada, assistem televisão juntinhos, fazem sexo de 2 a 4 vezes por semana. Sexo eu estou falando genital, 2 a 4 vezes por semana. Ok? Mas veja... Porque sobra mais tempo, né? Não tem mais filho, não tem que trabalhar tanto. É que assim, é que esses dois qualificadores fizeram uma coisa especial. Porque a intimidade física é necessária. E a outra coisa, mantém a identificação afetiva. Uhum. Os casais que não têm isso, obviamente têm outros interesses, desenvolveram outros comportamentos, outras formas de fazer as coisas. Ok? Ok. Gente, eu também agora tenho que me preocupar, que eu tenho 1 hora para cuidar do almoço aí, assim. Sim, vai lá, Oswaldo. Oswaldo, foi um prazer. Muito obrigada, fiquei muito emocionada. Depois, um dia, você vem falar pra gente da história do HLs, quem sabe? É verdade. Gente, obrigadão. Um beijo. Muito obrigada. Se precisarem, estou aqui. Tá Até bom, mais. Oswaldo, Tchau, tchau. obrigada. Obrigada, Michele. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.